Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Prezados padres concelebrantes, caríssimos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que são membros da Canção Nova, aqui presentes e que nos veem e ouvem pelos meios modernos de comunicação social. Estamos na Eucaristia celebrando a ceia. A ceia, ela atualiza a derradeira, a última, da qual o Evangelho de hoje faz referência, porque diz o texto, depois de lavar os pés dos discípulos. Então, o Evangelho de hoje está bem situado nesse momento tão importante em que Jesus vai estabelecer para sempre, até o seu retorno, o memorial da sua presença, do seu amor, que se sacrificou por nós até a morte. Porém, o Evangelho de João não retrata a instituição da Eucaristia, mas põe no capítulo 6 um excelente discurso de Jesus sobre essa temática, o discurso do pão descido do céu, que é Ele mesmo. Isso ocorreu depois da multiplicação dos pães. E Jesus disse, naquela ocasião, quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida em si. E eu ressuscitarei no último dia, porque meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Agora nós nos pomos na ceia. Essa ceia da qual nós compreendemos através dos outros sinóticos e, sobretudo, de Paulo, que se trata de um memorial. O memorial na igreja, na Bíblia, não é uma simples lembrança, uma recordação, por mais importante. O memorial é vivo, portanto, é uma atualização. E a igreja acredita que todas as vezes que nós fazemos isto, como diz São Paulo, recordamos a morte do Senhor. Quer dizer, tornamos presente essa doação. Porém, aquela ceia tinha algo de festivo, porque era a comemoração do Êxodo, da Páscoa do Senhor, que era a passagem do povo de Israel do Egito para a terra da promissão, e que também é um memorial que se torna presente numa refeição. Jesus, segundo João, não faz referência, que na realidade
é o próprio João que não faz, porque ele dá à ceia uma outra dimensão, sem a qual a Eucaristia se torna vazia para muitos, sobretudo aqueles que são responsáveis pela sua celebração. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, nem o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se eu lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Essa é que é a explicação prática do novo mandamento. Então nós temos um novo culto, que é um novo memorial, e nós temos um novo mandamento, que é de nos amarmos uns aos outros. E Jesus então faz isso com esse gesto tão significativo e tão provocador. E toda a aventura da igreja é essa, é a aventura que nos faz felizes. Portanto, desculpe a redundância, é uma aventura aventurosa. E, de fato, quando nós servimos os irmãos como sendo ao próprio Jesus, nós nos sentimos felizes. É uma alegria profunda que corresponde a uma bem-aventurança. E sabemos que o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Quem é o mensageiro? Eram todos aqueles que ali estavam. E quem são hoje os mensageiros? Somos todos nós, ninguém é maior que Jesus. Se Jesus serviu até a morte de cruz, se Jesus lavou os pés dos seus, nós também queremos fazer tudo isso. E fazemos, através do amor, através da alegria, através do sorriso, através da busca da justiça. Enfim, através de tantos elementos que a igreja realiza, e a igreja somos nós. Não é possível pensar numa igreja que não faça nada, uma igreja que seja omissa. No entanto, ele sabia que um daqueles o haveria de trair. Não estava em sintonia com ele. E Jesus diz, eu não falo de vós todos. Então, quando nós vemos na nossa assembleia, ou na nossa comunidade cristã, alguém que nos parece totalmente afastado da realidade do Cristo Jesus, não tem o Cristo na sua mente, na sua vida, pensemos no Judas. Nós também podemos pensar em nós, para não ficar julgando ninguém, mas saiba que nosso Senhor conhece a todos e conhece aqueles que foram escolhidos. E ele diz algo que certamente fez com que aquela noite festiva tivesse um gosto amargo. Para muitos, a paixão começa ali, quando ele diz, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. É muito difícil esse sofrimento do Cristo. Nós, em geral, pensamos no sofrimento físico, que foi intenso. Nós pensamos no sofrimento da sua alma, que também foi intenso. Mas existe esse sofrimento, que talvez possa ser chamado de sofrimento moral, do comportamento dos outros em relação a ele, e a traição é um sofrimento muito grande. E quem conhece isso? Quem já foi traído? Se alguém já foi traído ou traída, conhece muito bem o que significa isso. E quando se trata de pessoa muito ligada, porque come do mesmo pão, participa da refeição, portanto, do mesmo alimento, o que quer dizer da mesma vida, então o sofrimento é ainda maior. Jesus termina o Evangelho de hoje, é tão bonito, dizendo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Então aqueles apóstolos, desculpe o que eu vou dizer, tão miseráveis, tão ignorantes, tão além do que Jesus realmente imaginava e pensava a respeito deles, eram os seus mensageiros.
enviados para pregar o Evangelho com testemunho. E aí fala para nós, todos nós, se alguém recebê-los, é a mim que recebe. Jesus se identifica, então, com o ministério, que nós chamamos impropriamente de ministério ordenado, por referência ao sacramento. Porém, todas as pessoas que têm uma missão na igreja, os fiéis leigos, não é qualquer leigo, é o leigo que é fiel, leigos e leigas. Eles falam, agem, fazem uma série de realidades importantíssimas, levam Jesus a locais distantes ou perto. Essas pessoas, quando são recebidas, recebem Jesus. Agora, Paulo, ele compreendeu muito bem, hoje ele está presente nos Atos dos Apóstolos. Quem tem participado nessas missas do tempo pascal, percebe que os Atos dos Apóstolos são atos também de diáconos, de pessoas, homens e mulheres, que não são apóstolos, no sentido específico do termo, mas todos realizam apostolado. Então, de certa maneira, são apóstolos também, apóstolos e apóstolas, porque eles entraram naquele movimento missionário dos primeiros. Alguns são nomeados, mas a maioria não. Como hoje, a mesma coisa acontece. Muita gente é nomeada, muita gente é esquecida, não entra nos anais, mas não tem nenhuma importância, porque Deus não esquece. Agora, quando São Paulo ele foi convertido, deixou de ser Saulo ou Saul e passou a ser Paulo, então se tornou um gigante de comunicação. Todos nós gostaríamos de ter um pouco de Paulo. Quem não gostaria? Para poder anunciar Jesus com intrepidez, anunciar Jesus sem temor e sem vanglória, com toda a humildade, mas com toda certeza de que Ele é o Salvador, é o Filho de Deus que se fez carne para nos salvar. E Ele vai, quando entra em Antioquia, primeiro na sinagoga. E não é fácil, porque, embora ele fosse judeu, ele já não era mais judeu como os outros. Ele agora era discípulo de Jesus. E o que ele faz? Ele faz uma recordação, é uma outra forma de memória, uma memória viva, indo desde o Êxodo até João Batista, para dizer que Jesus Cristo está muito bem fundamentado nas promessas bíblicas do Antigo Testamento. Não precisa entrar em muito detalhe, mas o importante é quando ele, no final desse texto, diz a respeito de João: eu não sou aquele que pensaste que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. A história da salvação, ela é feita de pessoas, personalidades, é feita de circunstâncias, é feita do memorial, que inclui também lugares. Por isso nós falamos a Terra Santa, por exemplo. Agora vamos olhar para a Virgem. Ela não está ali na imagem, mas ela está entre nós. Eu não sei onde, mas ela está por aí. É um modo muito simples de falar aquilo que São João Paulo II disse: quando cada padre celebra a Eucaristia, Maria está presente. Não nos esqueçamos disso, porque se Maria está presente, a nossa presença diante dela deve ser diferenciada, uma presença qualitativamente nobre. Estamos presentes também diante dessa presença maior. E nós hoje de manhã ouvimos tantas belezas a respeito do mistério da Virgem, que vem ao encontro da humanidade, ao encontro da Igreja, em Fátima. Foi tudo muito bem colocado,
para que nós possamos ter um conhecimento o quanto possível, exato, correto, adequado. E Nossa Senhora veio, vem e virá, porque ela também faz parte do povo eleito. Ela é judia e é tão católica e tão cristã como qualquer um de nós queremos ser. Então, olhando para ela, nós nos sentimos mais fraternos, mais irmãos, e Nossa Senhora, então, hoje, vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Assim como São Paulo escreveu, carta aos Efésios, bênçãos espirituais e bênçãos materiais, Nossa Senhora tem muito a nos oferecer. Acolhamos essas dádivas, porque elas estão ao nosso alcance. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.